Para falar sobre o Flamengo, que ficou perto de acertar a venda de Matheus Gonçalves. O atacante, que foi alvo de Red Bull Bragantino e de Cruzeiro, está a caminho do CSKA da Rússia. Operação de 5 milhões de euros com pagamento em 4 parcelas. O acordo só não foi fechado ainda porque o Flamengo quer garantias bancárias do time russo para que o negócio seja concretizado. A partir daí ele libera o Matheus Gonçalves para viajar, para realizar exames médicos e assinar contrato. Importante contar que o Cruzeiro chegou a dar a contratação do Matheus Gonçalves como certa há quase um mês, operação de 3 milhões e meio de euros por 50%. Na última hora, o BAP, o presidente do Fla, desfez um acordo verbal que ele tinha com o dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. Matheus Gonçalves, que não tem tido espaço no time principal, mas no Sub-20 vinha arrebentando, foi inclusive uma das peças importantes na conquista do título mundial, vencido no último sábado contra o Barcelona, empate no tempo normal em 2-2, vitória nos pênaltis. Só mais uma sobre o Fla. Se Matheus Gonçalves está sendo vendido para o CSKA, o Lohan está indo por empréstimo também de saída. Mais um negócio praticamente fechado. A verdade é que o Lohan não teria espaço no time principal, pediu para ser negociado pediu ao técnico Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo acabou concordando e as tratativas estão em estágio avançado para que o Lohan se mude para o exterior. A negociação é com o Pisa, da Itália, empréstimo de 500 mil euros ou 3 milhões e 100 mil reais. A obrigação de compra é de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 200 mil reais. Que mais? O Tomás Silva, Nicola Juninho do Flamengo já completou 7 jogos, já completou 7 jogos, tá? E está fora dos planos mesmo. A ideia do Flamengo em relação ao Juninho é vendê-lo. Ele teve 3 propostas da Arábia Saudita, as 3 propostas de empréstimo e todas recusadas. No Brasileiro ele jogou 11 partidas. Acho até que seria, de fato, um nome relativamente interessante para o São Paulo. O Felipe Luiz é um ótimo treinador, concordo, mas deixar Pedro no banco por não ser móvel é um crime, não acha? E aquele Lincoln é o meia mesmo, boa. Cara, eu confesso que eu fiquei bem assustado quando o Felipe Luiz expôs demais o Pedro. Eu acho até que passou um pouco do tom. Mas o recado foi importante, porque o Pedro estava... O comportamento do Pedro sem bola era um comportamento muito passivo, de alguém preguiçoso e tal. A partir do momento em que houve aquele racha, aquela situação delicada, a gente percebeu o Pedro jogando de maneira muito mais intensa sem bola. Ele só continua no Flamengo porque não existiram propostas boas e porque o Flamengo não conseguiu avançar na busca por um centroavante. Tentou o Beltrán da Fiorentina, tentou o Gabriel Jesus do Arsenal, tentou o Tati Castellanos da Lazio. Esses negócios não rolaram. E aí, com a falta de propostas também pelo Pedro, optou-se pela permanência do Pedro, que joga demais. Ele é muito acima da média. Ontem marcou 3 gols, um deles espetacular. O elástico que ele dá no jogador do Vitória dentro da área, antes de finalizar cavadinho em cima do goleiro, é para poucos, tá? Não é qualquer um que tem a capacidade de fazer aquele gol gigante, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo, que está emprestando o Lohan. Meio atacante de 19 anos de idade, que já esteve no principal, voltou para o Sub-20, fez até um dos gols no empate em 2-2 contra o Barcelona, que resultou, pelos pênaltis, no título do Flamengo do Mundial Sub-20, jogo disputado no último sábado. O Lohan está de saída para o Pisa, da Itália. O clube italiano topou bancar 500 mil euros de empréstimo ou 3 milhões e 100 mil reais. A obrigação de compra, nesse negócio que está sendo fechado, é de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. O Flamengo ainda fica com 50% do valor de uma venda futura. O Fla ainda fez questão de incluir no contrato uma cláusula de recompra. Jogador que tem sido titular absoluto no Sub-20, mas que no principal perdeu espaço. 5 jogos nesse ano pelo time de cima, nenhum gol marcado. Já pelo Sub-20, 16 partidas com 6 gols e 3 assistências. Queria saber a sua opinião. Bom negócio ou não? Empréstimo de 3 milhões de reais, obrigação de compra de 25 milhões, tudo isso por 50% dos direitos econômicos. Vamos para as informações, galera? Vamos. Nessa quarta-feira o Flamengo não joga, tem Copa do Brasil, é rodada de Copa do Brasil. Inclusive Vasco e Botafogo se enfrentam. Rapaz, clássico, hein? Quem passa? Olha, eu não consigo cravar nenhum favorito. Mas por falar em Vasco, o Vasco está contratando um jogador cria do Flamengo. Saiu daqui com venda milionária, custando mais de 20 milhões de euros, mas não se firmou no futebol inglês. Trata-se do atacante Matheus França. Lembra dele? Jogador tratado como joia no Flamengo. Vou até ver a idade dele atual aqui.
como joia na categoria de base do Flamengo, chegou ao profissional, foi até importante ali em 2022, está com 21 anos, ele é meio atacante, né? Confesso para vocês que eu não consigo cravar aqui qual é a posição fixa do Matheus França, porque ele sempre fez várias funções nos tempos de Flamengo e também na categoria de base. Mas ele está sendo contratado pelo Vasco por empréstimo, o Vasco já até anunciou. Eu vou ser sincero, para o Vasco é uma baita contratação, sobretudo se nós analisarmos o atual elenco do Vasco. Acho que ele vai agregar bastante, mas confesso que eu fui pego de surpresa. Eu não esperava o Matheus França gerindo a carreira dessa maneira. Ele foi vendido ao Crystal Palace na ocasião, tudo bem, não se firmou lá, teve algumas lesões, mas acho que ele poderia ter mais espaço no futebol europeu. Mas, já que ele definiu retornar ao futebol brasileiro por empréstimo ao Vasco, que ele seja muito feliz, a família dele também é sensacional, são pessoas do bem, ele também, uma pessoa maravilhosa, que seja muito feliz, mas não contra o Flamengo, né? A gente espera que contra o Flamengo ele não seja feliz, não. E por falar em venda de jogador, Lohan está de saída do Flamengo, o departamento jurídico do Flamengo já trocou toda a documentação necessária com o Pisa e o jurídico dando ok, o jogador já viaja nessa quinta-feira, tá, galera? E aí, mais detalhes, o Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até 2026, o meio de 2026, ou seja, empréstimo de um ano. Durante esse período, o time italiano paga o salário dele, obviamente. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50%, Fla mantendo 50% do atleta. Mas a compra se torna obrigatória se ele jogar em pelo menos 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Mas, Vene, se ele não bater a meta, se ele só for titular em 45% dos jogos, o que acontece? Foi como eu falei, aí continua a opção de compra. Se o time italiano quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Ele batendo a meta, o time italiano é obrigado a comprar esse jogador. Olha, o valor chama atenção por ser baixo. É o mesmo valor que o CSKA ia pagar ao Flamengo na ocasião. O Flamengo até tentou fazer uma gestão ali para tentar valorizar o jogador, mas o jogador só jogou no sub-20. Então, é o que eu falo para vocês em relação ao Matheus França também. Com o passar do tempo, o jogador vai se desvalorizar se não tiver uma sequência no time profissional. E o atual momento do Flamengo não dá espaço para jogadores como ele, que não tem uma intensidade, não tem uma marcação sob pressão, não faz recomposição defensiva. O estilo do jogo do Felipe Luiz exige isso de um atleta. Que o Lohan seja muito feliz lá no Pisa, se ele for comprado, obviamente. Vamos lá, galera. Olha, notícia ruim agora envolvendo o Flamengo e também a seleção brasileira. O Flamengo emitiu um comunicado dizendo que Alexandre foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira. No caso, hoje eu estou gravando esse vídeo terça, vou soltar na quarta-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo não divulgou isso no comunicado, mas eu apurei que o Departamento Médico da Seleção Brasileira já recebeu o laudo da lesão muscular de Alexandre na panturrilha, tá? Embora seja uma lesão leve, mas a tendência é que o jogador seja cortado da lista de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira. E o Alexandre, que era o único representante do Flamengo, ou seja, se ele for cortado, o Flamengo não terá nenhum jogador na Seleção Brasileira, mas obviamente vai ter jogador em outras seleções, Uruguaia, Gonzalo Plata, por exemplo, no Equador, o próprio Carrascal, que embora não esteja jogando muitos minutos ainda no Flamengo, mas é um jogador que é sempre chamado para a seleção colombiana. Outro jogador que deve ser cortado da seleção brasileira é o Joeliton, do Newcastle. Ele sofreu uma lesão muscular, essa parece ter sido grave, tá? Porque ele saiu até chorando do gramado. Gente, mudando de assunto, vamos falar algo que me chamou muita atenção. Eu estava fazendo um levantamento de alguns números aqui, até para conversar com a galera da produção do SBT, para fazer o programa dessa quarta-feira, e é assustador isso. O saldo de gols do Flamengo no Brasileirão, saldo de gols, 35. O que é saldo de gols? Para quem não sabe, é a diferença de gols feitos com gols sofridos. E o saldo de gols do Flamengo é 35. Por quê? O Flamengo fez 44 gols no Brasileirão e sofreu apenas 9 em 20 jogos disputados. Só para vocês terem noção de como o número do Flamengo é assustador, é absurdo.
O Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 34 gols em 21 jogos. Ou seja, o saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols feitos do Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque na competição. Gente, na boa, estamos falando de um time do Flamengo, assim, cara, a gente brinca. É o Real Madrid das Américas, cara. Tá ficando sem graça o Campeonato Brasileiro. Está ficando sem graça. Aí, eu até respondi um torcedor do Vasco lá no Twitter. O torcedor do Vasco veio e falou, tá comemorando, tá falando, tá elogiando porque goleou o Vitória. Gente, vamos lá. Quando o Vasco goleou o Santos, ninguém ficou falando, mas é o Santos, que vive uma das piores fases da história do Santos. Tá? E esse mesmo Vitória que o torcedor vascaíno debochou, é o mesmo Vitória que no dia 10 de maio, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco de virada por 2-1, com 1 a menos dentro do Barradão. Então não dá para você desvalorizar uma vitória, uma goleada histórica como essa do Flamengo, de 8-0 em cima do Vitória. Parabéns ao Flamengo pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Galera, números do Pedro pelo Flamengo: 290 jogos, 149 gols marcados, 33 assistências, 12 títulos. Se tornou o artilheiro do novo Maracanã, com os 3 gols feitos em cima do Vitória. Ele tem 102 gols no novo Maracanã, que a gente leva em consideração da Copa do Mundo para cá, depois da reforma. E segundo o levantamento do Gato Mestre, Pedro superou Quarentinha e está entre os 8 maiores artilheiros da história do Maracanã, de toda a história. O Zico é o maior goleador do estádio, com 319 gols. O aproveitamento do jogador no estádio também impressiona, 74%. Em 190 jogos, Pedro saiu de campo derrotado apenas 29 vezes. Além disso, foram 131 vitórias e 30 empates. No Maracanã, o centroavante levantou troféus do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ao todo, Pedro soma mais de 12 mil minutos em campo no estádio e tem outro número relevante, uma participação em gol a cada 94 minutos. Ele participou diretamente de 35% dos gols nos jogos que disputou no novo Maracanã. O Pedro é um absurdo. E é por isso que eu vou sempre parabenizar o Felipe Luiz pela condução envolvendo o caso Pedro. Muita gente disse que ele passou dos limites. Eu vou ser bem sincero, não passou não. Falou a verdade, poderia ter poupado uma palavra ou outra, beleza, mas o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. Tanto é que o Felipe Luiz, o Pedro voltou a ficar de bem com a vida, voltou a fazer gols, inclusive elogiou o Felipe Luiz ontem. Eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar café, para jantar. Eles precisam trabalhar de maneira profissional e ajudar o Flamengo. E é isso que eles estão fazendo. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo e fui! É isso aí, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo do mais querido rubro-negro, é claro, que é o Flamengão da nação rubro-negra. Peço a você o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Flamengo News, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo do nosso mais querido rubro-negro. Deixa o like no vídeo, comenta aí também o que você está achando do Flamengo nesta temporada e aquele likeão também é super importante. Um hype também, se tiver a opção aí no seu YouTube, dê um hype no canal aí, que é importante para o YouTube entregar nosso vídeo a mais torcedores apaixonados pelo rubro-negro.